Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as questões como e porquê, né? E a tarefa é precisar o que a gente busca responder com o estudo de caso. Exemplo, tá? Então aqui eu tenho um exemplo. Como e por que as organizações colaboram umas com as outras para prestar serviços em associação? Essa questão que foi levantada aí, né, é uma questão de um estudo de caso. Como você está encontrando, como a colaboração entre as organizações pode prestar um serviço em associação. As proposições que a gente vai fazer em cima dessa pergunta são as hipóteses. Elas não são obrigatórias, mas elas são desejáveis. Então eu vou fazer aqui uma hipótese, né? Vou mostrar uma hipótese relativa àquela pergunta anterior. Então, as organizações colaboram entre si porque obtêm benefícios mútuos. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Estou querendo dizer o seguinte, dei um exemplo aí, né, de questões como e por que determinada coisa ocorre numa determinada unidade de análise. Vocês podem ter visto que está meio genérico, porque eu não quis colocar o nome específico de uma organização, mas eu estava querendo dizer como que determinadas organizações, duas organizações, colaboravam e poderiam obter benefícios da associação de atividades entre elas. Né? A gente poderia trazer isso para uma joint venture, né? Mas no caso não era porque o meu exemplo se tratava de organizações públicas. Então nós temos aqui uma pergunta, né? Como e por que as organizações cooperam e que tipo de benefício elas poderiam obter disso? E nesse processo, né, nós descobrimos que a cooperação, no primeiro momento, pode trazer determinados benefícios de custos, determinados benefícios de produtividade. Nós teríamos várias saídas, né, num primeiro momento, para apontar a direção que a gente seguiria num determinado trabalho. Então, eu gostaria de colocar para vocês aqui um exemplo interessante, né, que aconteceu no mundo da informática. Existem as empresas Apple e a Instagram, né? A empresa Apple é uma famosa fabricante de eletrônicos, eletroeletrônicos, uma das maiores empresas do mundo. E essa empresa, ela conseguiu vencer pela inovação. Mas muitas compras de outras empresas relacionadas pela Apple tiveram como objetivo única e exclusivamente a facilitação do oferecimento de algum recurso que a própria Apple não conseguia oferecer. Ou seja, muitos softwares que estão dentro dos programas, das máquinas dessa empresa, eles foram oriundos de projetos isolados e a partir de cooperações entre empresas, eles conseguiram ganhar mercado. Então, nesse sentido, a gente tem um exemplo, né? Como que uma associação de uma construtora de hardware com uma fabricante de software pode trazer benefícios mútuos para as duas, né? E poderíamos analisar os ganhos que essa associação acabaram promovendo para as duas empresas. Mas que ganhos seriam esses? Teriam que ser relacionadas a algumas questões importantes. Por exemplo, se elas tiveram um aumento de lucro, se elas tiveram um aumento de fatia de mercado, se elas se transformaram em empresas que obtiveram um ganho que isoladamente elas não conseguissem. Então, eu estaria analisando como que a cooperação entre organizações poderia trazer benefícios mútuos dessa associação. E focando num caso específico, né, de uma determinada empresa. Então, nesse meu exemplo, né, colocando a empresa construtora de hardware como um primeiro momento, eu estou mostrando o benefício que empresas produtoras de software trouxeram para ela, porque hoje um dos motivos pelo qual um dos seus aparelhos, que é um telefone, ter ganhado o status de ser um dos principais produtos em termos de sonho de consumo das pessoas, consiste em parte pelo próprio hardware, que é produzido pela empresa, e muito mais em parte do conjunto de serviços que estão associados a esse produto e que vendem conjuntamente
né, o próprio hardware da empresa. Ou seja, uma associação que foi o segredo do sucesso da empresa. No caso do Instagram, é um programa, um aplicativo, né? Para quem está meio desatualizado, aí ele costuma vir nesses smartphones, né? de vários sistemas operacionais. Essa empresa, ela simplesmente, não de uma forma depreciativa, mas digamos assim, o produto não foi tão inovador, né? O software tira fotos e publica ele em redes sociais com alguns tratamentos. Todos os recursos ou os tratamentos dessas fotos já existiam nas câmeras fotográficas originais, mas esse software teve uma interação com uma grande rede social. Então, uma grande rede social acabou sendo utilizada como uma plataforma de divulgação desse software, porque todo mundo que tirava foto no aparelhinho, né, no software, e publicava na rede social, automaticamente estava fazendo uma propaganda do próprio software. E as pessoas passaram a entrar, né, em grande quantidade na rede social e no próprio software. Ambos tiveram grandes benefícios a partir da troca de usuários. Recentemente, o que ocorreu? Ocorreu que essa grande rede social da internet comprou, né, esse aplicativo e esse software. E hoje elas são uma empresa só. Mas antes disso, obtiveram benefícios de uma associação que era, no começo, informal, mas que essas facilidades trouxeram grandes benefícios para as duas, culminando agora com a fusão das duas empresas. Então, estou dando aqui, né, dois exemplos bastante interessantes de, a partir daquelas minhas perguntas, como e por que determinada questão ocorreu ou acontece, a gente pode acabar usando alguns casos, né, ou analisando casos em que você consiga respostas para esses mesmos como e porquê, só que respostas diferentes. Então, sobre uma mesma empresa, né, sobre a mesma Apple, eu poderia analisar por que ela está sempre na vanguarda na inovação ou no lançamento de novas tecnologias. Tem que ter algum segredo. Será que é o processo de pesquisa e desenvolvimento da empresa? Né? Será que é o processo de marketing? Quer dizer, tem várias direções ali pelas quais eu poderia trilhar e explicar como e por que ela obtém um determinado sucesso. Poderia ser pela associação com outras empresas, como eu preferi usar aqui no meu exemplo, ou pela vanguarda, né, em pesquisa e desenvolvimento, ou pelo investimento em marketing, ou ainda um conjunto imenso de outras possibilidades. Explicar o sucesso ou o fracasso de uma empresa, de uma organização, ou de um conjunto de empresas e de um conjunto de organizações, não é algo que possa ser feito e esgotado em uma única pergunta, mas o nosso objetivo é analisar a contribuição de uma questão específica ao sucesso, ao fracasso ou à explicação de um determinado problema. Então, por exemplo, eu poderia trilhar o caminho do marketing e dizer que todo o sucesso da empresa tem relação com as suas estratégias de marketing. E poderia fazer uma pergunta, né? Como a Apple utiliza a estratégia de marketing para ganhar fatias de mercado? Ou como a empresa X obtém resultados a partir da diminuição de custos? Ou como a empresa Y consegue maior visibilidade a partir da diversificação dos produtos? Uma série de questões pode explicar os resultados de uma empresa. É por isso que o mesmo assunto pode ser explorado por diversas maneiras. E qual é a maneira que a gente deve escolher trilhar? Aquela que a gente vai ter acesso. Por exemplo, no caso dessa empresa, a Apple, eu jamais teria acesso ao processo de pesquisa e desenvolvimento deles, que é extremamente fechado. Basta a gente ler um pouco sobre a empresa, a gente sabe disso. Então, esse caminho eu não iria tomar.